Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Mais um programa no ar, uma promoção do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, e do grupo RS Com. Hoje, no programa de hoje, Viver com Saúde. Esse vai ser o nosso tema. Comigo, a psicóloga e presidente do CONDIM, Karina Page, e nossa convidada de hoje, a doutora Nicole Golim, diretora técnica do Hospital Tacchini. Boa tarde, garotas. Boa Tudo bem com tarde. vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Nosso telespectador. A gente está aqui à tarde, mas você Isso. está ali em qualquer horário, horário que preferir. Eu vou começando, né? Dando as boas-vindas para a Karina. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Fala um Patrícia? pouquinho para a gente sobre o programa de hoje, então, como é que vai ser? Exatamente. Então, nós pensamos nesse programa, né? Nós estamos no mês do Outubro Rosa e queremos falar um pouco de saúde. Mas eu tive a oportunidade de encontrar a Nicole num evento, num dos eventos dos 100 anos do Hospital Tacchini, e pensei assim, nossa, precisamos aproveitar essa mulher maravilhosa, poderosa, né? Que é conhecida já de muitas pessoas, principalmente na pandemia, quem acompanhou as lives, né? Verdade. E que pode nos contribuir para esse nosso programa Vozes Femininas, né, trazendo tanto a visão dela de médica, né, com respeito aos cuidados das mulheres, né, o que aconteceu, o que vem acontecendo em termos, né, até a partir da pandemia, e também falar um pouquinho da história das mulheres, né, dentro da saúde, porque ela é uma liderança, né, diretora técnica do nosso hospital aqui em Bento, e vale muito a pena, então, a gente aproveitar também essa experiência da Nicole e trazer um pouquinho, né, o espaço, o lugar da mulher na saúde, nos serviços de saúde, né, porque a gente busca aqui discutir elementos vários, trazer vários elementos que nos acendam luzes a respeito de uma direção de uma igualdade para as mulheres, né, na nossa sociedade, junto aos homens. Estamos construindo isso, né? Então, acho que vai ser um programa maravilhoso e eu agradeço imensamente por teres atendido o nosso convite, né? E vamos conversar hoje. Doutora Nicole, então, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, né, a tua trajetória na área da saúde, como médica, também como gestora. Um pouquinho para a gente abrir o nosso programa de hoje e para os ouvintes, telespectadores, te conhecerem um pouquinho mais. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Realmente a gente se encontrou num evento, a gente ficou conversando bastante, foi super rico. Então acho que isso só coroa, assim, poder vir aqui hoje conversar com você só coroa o início que foi aquele encontro. Eu sou médica de formação, né? Sou natural de Caxias do Sul, fiz a minha formação em Caxias, acabei saindo, fui para Ribeirão Preto fazer a minha especialização em infectologia. E voltei para Caxias por opção, porque eu queria atuar na região, né? Não só por ter família ali, mas pela familiaridade com a região, entendendo que a gente pode contribuir com o local onde a gente cresceu e se estabeleceu, enfim, que contribuiu para a nossa formação. E eu voltei a atuar em Caxias do Sul, tanto na área de infectologia quanto na área de medicina do trabalho, que eu atuei também em vários hospitais da cidade. Atuei na saúde pública de Caxias 12 anos, né? Então, tanto como médica assistencial, quanto como gestora. Eu tive algumas passagens por alguns cargos de gestão e lideranças de equipe nos locais onde eu atuei. E eu venho para Bento desde 2010, né? Que foi quando me convidaram para começar a atuar dentro do Hospital Tacchini. E eu completo 15 anos de atuação no Tacchini o ano que vem. E foi, na verdade, a consolidação do meu papel numa liderança, né? Foi o Tacchini que me proporcionou. Então, eu tenho experiências prévias, mas realmente a minha consolidação aconteceu aqui em Bento Gonçalves. Eu sou moradora de Bento desde 2019, então eu vim integralmente para cá. Então, toda a minha vida pessoal, carreira, etc., eu optei em concentrar em Bento por todas as oportunidades e o acolhimento que eu acabei recebendo aqui, pessoalmente e profissionalmente também. Então, nesse momento, eu optei em parar consultório, porque eu não conseguia mais conciliar, e quando a gente atua numa área assistencial, é preciso tempo para escutar as pessoas. E eu estava com o papel de liderança, uma posição de liderança também toma muito tempo, que são outro tipo de pessoas que precisam ser escutados.
E eu vi que eu não estava mais fazendo como eu gostaria as duas coisas, então eu precisei optar em transicionar, né? E acabei escolhendo não atuar mais em consultório, então eu estou integralmente agora em área de gestão. É isso, então, a doutora Nicole Golim, hoje conosco, diretora técnica do Hospital Tacchini, falando um pouquinho, né, dessa trajetória, introduzindo o nosso programa de hoje, e a gente gostaria de começar ele falando um pouco dessa questão do cuidado, né, o histórico do cuidado, que sempre teve um papel, historicamente, né, as mulheres que têm desempenhado, né, sempre desempenharam mais esse papel, né, central do cuidado da saúde, tanto como cuidadoras, né, como pacientes, né, mesmo dentro dessa evolução, né, as mulheres cuidadoras, depois mulheres médicas, esse papel sempre foi muito desempenhado por mulheres e muito bem desempenhado por mulheres, né? Então, nesse nosso tema de hoje, né, a mulher e a história do cuidado em saúde, liderança feminina na área da saúde, uma área, como a Nicole falou, que demanda muita empatia, né, muito cuidado com as pessoas. A gente lida com pessoas que estão né, em momentos sensíveis da vida, principalmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse papel histórico da mulher com o cuidado, né, Karina? Acho que é um assunto muito interessante e importante, né? E uma pergunta que me vem à mente para fazer para Nicole é como que ela vê a partir da trajetória dela essa essa ocupação desse lugar da mulher, né? Como a Patrícia falou, em espaços, em profissões como a enfermagem, isso já começou, né? Sendo muito um espaço feminino, eu digo pela psicologia também, mas um pouco diferente a medicina, um pouco diferente a fisioterapia, né? E muito mais diferente a gestão, né? Então, se a gente for olhar para 50 anos atrás, né? Até menos do que isso, a gente não vai ver tantas mulheres, não vai ver mulheres em cargos de gestão de serviços de saúde, de sistemas de saúde, muito embora as mulheres estiveram sempre ali, como enfermeiras, né? Enfim, a psicologia é uma profissão mais recente na história, né, do Brasil, até do mundo, mas queria ouvir tua opinião, assim, como é que, a partir da tua trajetória, tu enxerga essa evolução? Eu até vim falar que eu me considero muito mais uma profissional da área da saúde do que uma médica, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente está falando em cuidado integral do ser humano, saúde física, saúde mental, né? E isso não é uma exclusividade nem da parte médica, nem da parte de enfermagem. A gente tem um contexto de pluralidade de especialidades voltadas para a saúde, que o grande precursor foi a enfermagem, né? E isso precisa ser dito, assim. As primeiras mulheres notórias e que se destacaram em termos de cuidado eram enfermeiras, né? E a partir dali, todas as áreas que giram em torno de saúde, seja psicologia, farmácia, fisioterapia, medicina, começaram a ter um aumento do número de mulheres atuando, e isso vem acontecendo com o passar do tempo. Todos os locais que eu trabalhei, eu sempre tive, e isso eu acho um privilégio, trabalhar muito com equipes multidisciplinares. Então, eu tinha vários outros profissionais que atuavam. Nunca foi uma atuação muito isolada, como às vezes são médicos que fazem exclusivamente consultório. E quando está inserido em equipes multidisciplinares, tu vê a força e o potencial que isso tem na realização realmente de cuidados em saúde. A gente dificilmente consegue grandes resultados isoladamente. E as minhas equipes tinham muitas mulheres. Também por causa do perfil de formação, né? Eventualmente tinha um homem, mas tinham muitas mulheres. E então esse perfil, que é um perfil cuidador também, né? O perfil talvez até maternal, que ousam dizer, isso tem uma facilitação quando a gente fala a promoção de cuidado. Porque a promoção de cuidado vai passar por empatia, vai passar por escuta, vai passar por comunicação. Obrigatoriamente tem que ser mulher para ter isso? Não, tem muita mulher que não tem isso, né? E que, para atuar em área de saúde, eu entendo que precisa desenvolver. E tem muitos homens que têm isso. Então, aqui é muito menos uma questão de gênero e muito mais uma questão de perfil. Só que o que a gente começou a perceber na saúde, e hoje dentro das áreas para atuação assistencial direta, a gente sabe que a força de trabalho na área da saúde, imensamente, ela é feminina.
Pelo menos tem estudos recentes que mostram que pelo menos 70% da força de trabalho de atuação direta na saúde é feminina. Mas cargos de gestão, de alta gestão, de CEO, presidência, vice-presidência e diretorias, são ocupados por 25%, né, de mulheres. E ainda é uma das áreas que mais tem mulheres em cargos de gestão. A saúde. A saúde. E é pouco, né? Se a gente for ver pelo contingente que atua dentro dessa área, poucas assumem papéis de alta liderança. Então, acho que isso é um desafio também em 2 sentidos, tanto em relação ao cenário de, assim, o entendimento de que se eu reconheço que a mulher tem várias habilidades que elas qualificam um líder, um gestor, porque o espaço ainda é tão restrito. E do outro lado, as mulheres se enxergam alcançando esses espaços, elas se entendem em condições de galgar esse tipo de posição, porque a gente fala muito em dar o espaço, mas quem está disposto a ocupá-lo? Exato. Né? Então, sempre acho que tem uma via de mão dupla ali Sim, nessa um paradoxo, combinação. né, que acaba acontecendo em também muitas outras áreas, né? Às vezes, será que eu, né, tenho condições? E aí a própria mulher se pergunta, se questiona, por não haver o espaço. É o ovo e a galinha. E acho que esse é um dos grandes objetivos da gente estar conversando, fazendo esse programa Vozes Femininas, né? Eu me lembrei agora, ouvindo a Nicole, de uma fala, né? Um vídeo que rola no Instagram muitas vezes, que é uma menininha que aparece e ela fala do Dream Gap, que é o gap, né? A lacuna do sonho. Não sei se vocês já viram. The Dream Gap. Dá para encontrar no YouTube também. E a menininha, né? Uma menina, cerca de uns 7, 8 anos, assim, muito, muito falante, ela explica sobre que as mulheres são criadas, nascem iguais, né, os meninos, mas em algum momento, ali pelos 6, 7 anos, as coisas os caminhos começam a se diferenciar muito. É tudo em inglês, então não é uma coisa que está falando do Brasil, é um movimento, né, que a gente está também fazendo sempre uma costura com essa análise social, análise da sociedade, né, da cultura em que estamos inseridos. Isso não é um país, são, né, um conjunto de países e enfim, regiões. E aí ela fala isso, que os caminhos se diferenciam muito, que se espera coisas dos meninos e se espera outras coisas das meninas. Claro que a gente vê uma evolução e se a gente tem hoje uma ocupação, por exemplo, na medicina, né, de muitas mulheres hoje em dia, agora não recordo com quem eu estava falando que me deu essa informação de que hoje já tem mais mulheres fazendo medicina nas faculdades do que homens. No último dado do Conselho Regional, tinha um pouquinho mais de 50% de médicos cadastrados, né, no Conselho Profissional, a maioria eram mulheres. Então, quer dizer já assim, essa pela virada, via, né? eu acho que a gente tem evoluído como sociedade, como cultura, abrindo o caminho para as mulheres estudarem, né? Verdade. Então, esse estudo tem, claro, as mulheres ocupado diversas áreas do estudo, tão linda que é a área, né, da biologia, da medicina, dessas áreas de saúde, né? E é lógico que as mulheres entraram, né, por exemplo, na medicina, como a gente falou, na enfermagem, na psicologia já era um espaço predominantemente feminino, mas muito pela via da educação, né? Mas a gente ainda encontra e precisa enfrentar, e por isso a gente está aqui colocando luz nesses problemas, esse gap que existe na expectativa social de que mulheres, que homens ocupam, na verdade, ocupem lugares de maior poder, de maior, que exigem teoricamente assim aquele perfil que ainda é muito atribuído ao homem de liderança, de posicionamento, de agressividade, de assertividade, quando na verdade envolve, como a Nicole falou, muito mais uma diferença entre seres humanos, perfis de seres humanos, né? Tem mulheres muito assertivas, muito, né, que se posicionam muito bem, e tem homens que não têm essas qualidades. Então, quer dizer assim, não existe
que algumas qualidades, algumas competências, eu diria até algumas habilidades psicológicas sejam apenas do feminino ou apenas do masculino. Existe mais diversidade desse ponto de vista entre os seres humanos do que entre gêneros, né? Então, mas a gente vem de uma história, de uma cultura que atribui a gêneros diferentes essas qualidades, essas habilidades. Então, se espera, e aí que fica a lacuna do feminino, que as mulheres não estejam ali nesses lugares que exigem essas qualidades masculinas, né? Que é ainda aquela lógica desses lugares, nesses altos escalões, né, de liderança, de gestão, já se coloca ainda essa questão do corporativismo, né, mais uma estrutura empresarial, e ainda tem muito isso do homem ser o grande gestor, né? É uma tradução cultural da história, o provedor. O Isso. provedor, historicamente, foi o masculino. Hoje, meu Deus, a gente vê mulheres líderes de família, né? E até em maior número, muitas vezes. Eu acho que a gente ainda carrega o peso de uma cultura ocidental que assim se estabeleceu. Mas, por isso a minha provocação do entendimento de aonde eu me vejo. Não é onde querem me colocar, é aonde eu me vejo, né? Porque a liderança tem muitas pessoas que dizem, e daí estamos com uma profissional que consegue auxiliar, né, até em questão de psicologia, que liderança tu já nasce com algumas características. Eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? Depende muito de como foi criado, do espaço que tu teve dentro do teu nicho familiar, de como foi conduzido, porque tem algumas questões que daí como a Karina falou, não é uma questão de gênero, é uma questão de competências, habilidades e que moldam um perfil. Então, quando a gente tem a intenção de ocupar um cargo de uma gestão, seja mais executiva, seja uma liderança na área que eu tenho domínio, não precisa necessariamente ser uma gestão executiva, mas um papel de liderança, tem características que são básicas. Primeiro, eu preciso confiar em mim. Eu tenho que ter autoconfiança. Se eu não confio na capacidade que eu tenho, eu não vou convencer ninguém a confiar. Exato. Eu acho que isso é uma coisa que é uma prerrogativa básica. Segundo, que tu trouxe muito bem, educação. Tem que estudar. Não dá para parar de estudar. Quem quer galgar não pode parar de estudar, né? E daí o estudar não são frases feitas de TikTok e Reels. A gente está falando de adquirir conhecimento. Não necessariamente precisa fazer 1000 cursos, mas ler, se atualizar dentro da área que tu está buscando se qualificar. Porque E precisa se sustentar exatamente. pelo argumento. Quanto mais quando a gente entra numa área que tradicionalmente não é a área onde existem muitas mulheres, o argumento, o conhecimento, ele vai ser muito importante. E tem a questão do que eu sempre já me disseram isso e hoje eu entendo que isso é real. Tem que ter um certo gosto pelo risco. Precisa estar disposto a assumir riscos, sabendo que nem sempre vai dar certo, que sim, vai errar e corrigir rápido. Então, assim, esse tipo de visão, ele é primordial. Se é um homem ou uma mulher, não vai fazer diferença nesse sentido. O que tem algumas minúcias que a gente percebe e que trazem, e que as equipes que são lideradas por mulheres, pelo menos, nos dão feedback. Muitas vezes a questão da escuta, a questão da empatia, e não é aquela escuta, aquela empatia emocional. Porque muitas vezes a mulher ela é minimizada em alguns papéis, porque já ficam esperando, se usa este lado para diminuir. Ah, não, hoje está de TPM. Ah, não, isso é a reação emocional. Ah, tu vê, né? Isso é um machismo camuflado para diminuir o espaço que a mulher pode e consegue ter nesse tipo de ambiente que ainda não é favorável. Ainda não é favorável, né? Isso é uma verdade. Porque ainda é majoritariamente masculino, Exatamente. né? Então, as mulheres que estão ali são exceções, então já é outro desafio, né, colocar, mudar uma mentalidade de que não é TPM, gente, não é isso que está fazendo
As pessoas são seres humanos, os homens também estão, né? Não estão livres de estar lá num dia muito Não, ruim, principalmente se a gente for falar de né? saúde mental atualmente, que Exatamente, literalmente ninguém está livre de, ninguém né, tá livre, não tem, né, uma de coisa. uma E a sobrecarga. gente precisa entender que as mulheres, elas foram educadas num caminho de estar às vezes mais próximas, sim, dos sentimentos, dos relacionamentos, Exatamente. porque é Sim. atribuído a nós esse papel de cuidado e de maternidade, muito embora possa não se fazer uma escolha pela maternidade na vida, mas a gente é conduzida nesse caminho, né? Estar mais próxima dos nossos sentimentos e das nossas relações faz com que a gente traga esse modo, esse padrão para dentro dos relacionamentos de equipe corporativos. Mas também, e isso por um lado é interessante, se a mulher acho que souber manejar isso, souber não perder esta confiança, né? E não também se abalar por não estar correspondendo a uma ideia de liderança que talvez não necessite, possa ser ressignificada. O que eu quero dizer? Quando tu falava de assumir risco, né? Eu me identifiquei, porque eu pensei assim, realmente, né? Além de assumir risco, depois do risco tem uma outra coisa que se chama culpa, né? Verdade. Que se chama medo, né? E que se chama desagradar os outros. Né? Eu fiz errado, eu desagradei, eu errei. Lidar com tudo isso é muito importante para a mulher. E muitas vezes esses sentimentos vêm à tona num momento de erro, de engano, Depressão. de pressão que pode acontecer com qualquer pessoa, e a mulher vai expressar isso, né? Às vezes até chorando mesmo, Sim. né? Vertendo as lágrimas, precisando se afastar, ficando sensibilizada. Muito embora as mulheres muitas vezes já estão até na frente no sentido de lidar com essas emoções, porque são acostumadas, né? São mais Verdade. acostumadas. Não é que os homens não sintam e não sofram, não errem e não sentem culpa. Só que também a educação deles conduziu, me parece, a que eles reprimissem isso de uma forma fortíssima Muito e pior, isso né? desse um escape para outras válvulas muitas vezes, e aí a gente vai realmente encontrar um maior número de situações de dependência, de álcool, dependência violência química, também, de né? violência, de treino de um comportamento mais hostil, mais agressivo diante de um desafio, né? E que também não é positivo. Então, acho que tem armadilhas de todos os lados e falar sobre isso é importante a gente, né, tá Sem dúvida. identificando, né? Sem dúvida. Mas essa questão de não agradar a todos, né? As mulheres foram muito criadas para agradar todo mundo, É né? verdade, é verdade. E eu acho que isso entra na questão da confiança também, porque isso Sim. vai na contramão, porque isso tolhe totalmente a autoestima da mulher, Sim, né? porque eu tô colocando, eu tô dando poder pro outro me validar, né? A partir do momento, assim, eu estou preocupada em desagradar. E tem perfis de pessoas que realmente querem estar de bem com todo mundo. A liderança, ela é solitária. E a unanimidade não vai acontecer. Isso é uma Claro. expectativa que ela nasce frustrada. Então, você tem um meme que quem quer agradar todo mundo tem que vender sorvete. Não dá para ser líder, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, precisa ter essa consciência. E daí isso a gente busca só com autoconhecimento. Isso também eu aprendi nos últimos tempos, assim, que é eu preciso entender, porque se eu ficar esperando dos outros as reações que eu gostaria, a frustração ela é Sim. contínua, né? E daí, de novo, eu tô transferindo o poder do outro me validar. Quando eu tô olhando para mim e entendendo por que na tua fala ou em como tu me deu um retorno, por que eu senti o que eu senti? Por que a minha reação foi aquela? O que pegou em mim? Sabe? O que cola para mim? E eu tentar trabalhar isso, porque daí eu vou me reconhecer, e geralmente quando a gente reconhece o motivo, todo o sentimento que foi criado, ele diminui. Acho que a gente cria muita fantasia, né? Claro, E quando tu começa a ter contato real com por que eu sou assim, não é o outro. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Então, assim, é doloroso, é um caminho doloroso, né? Bem deve saber, então, assim, autoconhecimento é doloroso, só que ele traz junto a questão que tem relação com o que tu falou das manifestações das mulheres, por exemplo, de que em algumas situações choram, em algumas situações
o erro pesa muito, mas que tu assumir que tu errou ou que tu te sentiu mal, não é um pecado, é vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Só que a gente demora muito para entender isso. Muito. Pode, inclusive, ser uma força. E Né? nos foi ensinado que essa vulnerabilidade feminina é fraqueza. Isso. Isso nos foi ensinado. A vulnerabilidade masculina não é fraqueza, né? Não, Por exemplo, o feminino é o elo fraco da o elo corrente. fraco, né? Então, as válvulas de escape masculinas, não precisamos citar aqui, elas são outras e não são consideradas fraquezas. Verdade. As femininas Verdade. são, né? Exatamente. Então, isso é bem complicado também aí. E essa carga toda, a gente tem que desconstruir cada vez mais, né? Não dá para deixar, não dá para perpetuar esse tipo né, de situação ou de discurso, né? Podendo ajudar, né? Tanto com uma mulher numa área de gestão, tanto na comunicação, que é o que a gente está tentando fazer aqui também. Acho que dali vem essa importância, né? Todas essas coisas que nós estamos falando sobre liderança, e a Nicole bem colocou que ainda na área da saúde a gente tem um panorama onde que as mulheres, né, têm uma entrada maior, né? A gente fez um programa sobre mulheres na política. Ah, fantástico. E aí a gente discutindo como é um grande desafio, como é uma arena muito mais hostil, Muito mais né, hostil, para a presença da mulher, e que a gente de fato enxerga não apenas na nossa no Bento Gonçalves, mas em todas as cidades, né, o número de mulheres que ocupam cargos públicos eletivos, e tanto legislativo quanto executivo, e o número de homens, né, e como que são essas armadilhas também. Dá para chamar até corporativas, mesmo sendo os partidos, sem né? dúvida. E que é preciso fazer esse enfrentamento. Então, acho que fica uma grande dica, né, da Nicole aqui, que esse enfrentamento, que essa ocupação desse espaço da mulher, ele se dá primeiro com autoconfiança, né? Primeiro com autoconhecimento, com autoconfiança, primeiro questionando, e aí eu contribuo nesse sentido, questionando essa forma como a gente foi conduzida a pensar, não só nós, os homens, as equipes, as pessoas, né? Conduzidas a pensar, conduzidas a agir e descobrir, por que não, novas formas de relação, né? Exatamente. Se uma líder que é mulher, né, se impõe e as pessoas emergem essas ideias, né, do tipo, tá com TPM, olha ali como ela é masculina, ou forma de crítica que nada mais é do que a emergência dos preconceitos, né, que limitam, né, e tendem a organizar a sociedade num determinado sentido. A emergência desses preconceitos vai acontecer. E como que a gente lida com isso? Bom, se eu me abalei, se eu tremi o lábio, se eu enchi os olhos de lágrima naquele momento em que senti que não dava conta, qual é o problema disso? Quem sabe numa equipe eu posso abrir isso e dizer, olha, gente, fiquei abalada mesmo, todos ficamos, né? Isso também me abala, isso também é difícil para mim, quando a gente não dá conta do nosso trabalho, quando as coisas saem diferentes, eu expresso desse jeito. Como é que vocês expressam? Vamos fazer uma conversinha sobre isso para depois a gente seguir em frente naquilo que a gente precisa. Então, eu imagino que algo assim, ou coisas assim criativas podem surgir e a gente ressignificar essa questão da mulher e das características da mulher. Pelo menos entender, né, essas características e essas situações não como fraquezas, né, mas como vulnerabilidades que fazem parte, né, de qualquer ser humano. Exatamente. E que são importantes porque tu colocar para fora aquilo que tu está sentindo é muito melhor do que reprimir, né? Eu posso estar falando, né, Karina, eu acho que a gente o pouco, né, de quem, né, tem o autocuidado, de quem faz terapia ou já fez ou né, se descobriu de alguma forma, é justamente isso, né? Quanto mais a gente reprime sentimentos e situações, pior é, né? Exato. Tem uma psicóloga americana que tem feito muito sucesso aí com alguns livros, né? E também TED Talks, que é a Brené Brown, né? E ela fala do poder da vulnerabilidade, assim que tá no YouTube. E um dos livros mais famosos dela, que eu li, é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, essa ideia de perfeição a gente precisa abandonar, porque não é humana. Exatamente, né? não é humana. Não é humana. Então, como que a gente vai ter a coragem de ser imperfeito,
né? Como é que a gente vai lidar com a nossa imperfeição, resgatar a nós mesmos e ao time que a gente Sim. está gerindo e conduzindo. Na verdade, quando porque líderes também falham, também tomam decisões equivocadas. Quando tu tem a transparência de dizer pro teu time, eu errei, não fiz a melhor escolha. Eu acho que isso aumenta o vínculo de confiança também, né? Que é também se mostrar vulnerável no sentido de que não sou perfeita, não vou acertar todas, mas eu espero que vocês confiem o suficiente para acreditar que eu vou acertar a maior parte das vezes. E quando eu errar, ou quando vocês errarem, a gente vai se ajudar para corrigir. Então, eu acho que é esse olhar menos punitivo e mais colaborativo que provavelmente façam as equipes atingir resultados, seja na área que for, né? A gente está falando aqui muito mais de relacionamento do que de outra coisa. Eu tenho muita esperança que essas novas gerações, e eu não fui mãe, não tenho filhos, mas eu vejo que o modelo de criação está muito diferente de como nós fomos pautados, de que isso é feminino, isso é masculino, né? Então, eu acho que isso vai reverberar em algum momento dentro das áreas profissionais também, pelo menos essa é a expectativa. Mas ainda temos um caminho, e daí quem está neste momento tem que tentar mudar algumas coisas, trazer mais mulheres para essa percepção, para essa autopercepção, para essa autovalidação, né? Eu acho que as mulheres ainda se invalidam demais em vários aspectos, e qualificar esse contingente para ser o que quiser ser, né? Eu acho que é nesse sentido. Vamos entrar então um pouquinho agora nos cuidados, né? A gente estava aqui também na nossa pauta as linhas de cuidado para as mulheres, para o público feminino, falando um pouquinho também aqui da nossa região, né? Essas linhas de cuidado específicas são essenciais para atender as necessidades de saúde, né? Quais são as principais linhas de cuidado disponíveis hoje dentro da região, e como tu vês assim essa melhoria na saúde das mulheres? Tu falaste também em off antes para a gente dos desafios ainda reverberando pós-pandemia, né? Quais são esses principais desafios que tu vês em Bento, na região, também como gestora dessa área de saúde? Historicamente, a gente sabe que as mulheres sempre foram muito mais cuidadosas com a saúde do que os homens, né? Isso sempre foi uma característica de busca de exames, de consultas, de fazer exames com mais periodicidades. A gente sempre viu isso muito mais claramente no público feminino. E a pandemia, ela gerou uma catarse no sentido de uma ruptura abrupta de autocuidado. Por N situações que todos nós vivenciamos, a gente lembra bem disso. E a gente começou, quando foi voltando para uma normalidade de busca de atendimento, de volumetrias, etc., a gente começou a perceber pessoas mais doentes, né? Em todos os sentidos, mas nos chamava muito a atenção dentro das linhas de cuidado toda a parte oncológica de câncer, né? Então, assim, câncer de mama é uma prevalência muito alta na nossa região, na Serra Gaúcha, pontualmente, ela é o câncer feminino com maior número. Nós começamos a perceber pessoas com doenças mais avançadas, então um diagnóstico um pouco mais tardio. Quando a gente fala de linhas de cuidado, principalmente da área da mulher, a gente fala em linha ginecológica, que daí mama, útero e colo de útero é um câncer que, ele sendo diagnosticado no início, ele é totalmente curável, e que isso basta fazer o anatomopatológico Papa Nicolau todo ano. Então, são cânceres que eu tenho meios de identificar muito precocemente. E para câncer, que é uma doença tempo-dependente, quanto antes eu identifico, a chance de cura é muito maior. Então, eu tenho uma mamografia disponível para câncer de mama, eu tenho Papa Nicolau disponível para útero. Tem acessos que outros tipos de câncer são muito mais difíceis, os exames são muito mais invasivos. Então, nesse sentido, a mulher tem uma possibilidade maior de recursos disponíveis, né? Tanto na saúde pública quanto na saúde privada. E a linha materno-infantil também, no caso da mulher, que daí é a parte obstétrica de gestante, né? O que começou a chamar muito a atenção também? A gente tem números, isso era uma realidade antes da pandemia, e só vem se confirmando, e daí eu entro mais na parte de infecções sexualmente transmissíveis, que era uma área que eu atendia muito, que é a sífilis, né? Sífilis virou uma grande epidemia,
que a gente tem um impacto direto em bebês, né? A gente mantém bebês internados por conta da mãe adquirir sífilis durante a gestação. Então, é uma criança, pode ser que não tenha nada clinicamente, mas que 10 dias, até 10 dias de nascido não vai para casa com a família. Tem que ficar fazendo antibiótico dentro do hospital. Então, assim, tem todo o impacto emocional numa família, tem toda uma sobrecarga de um sistema de saúde. Então, esses olhares de como o que a gente tem que pensar em saúde, pelo menos é isso que eu acredito. Eu tenho um hospital para tratar, tá? Só que são recursos finitos. Eu tenho uma quantidade X de hospitais no país, eu tenho uma quantidade X de consultas, eu tenho uma quantidade X de exames que conseguem fazer todo mês, seja pelo SUS, seja no convênio. O grande foco, que é o que o Brasil tem isso de uma forma que o SUS tem um desenho muito bom. Como ele é operacionalizado, talvez a gente tenha que reconsiderar, que é promoção de saúde e prevenção de saúde. Para realmente a questão terciária, que é cirurgia, é quimioterapia, é antibiótico, é tratar doenças, que seja a minoria e não a maioria. Então, porque daí eu tenho todo o recurso disponível. E aí eu não vou ter gaps de gente que não consegue acessar uma cirurgia. Porque se eu estou trabalhando prevenção e promoção, isso automaticamente deveria reduzir. É óbvio que tem dois lados. Nenhum sistema é totalmente responsável. Nem sistema público, nem sistema privado. Se a pessoa tem tudo disponível, também não busca. Sim, claro. Então, essa corresponsabilidade, eu acho que ela sempre tem que ser colocada. Porque eu dar uma linha de cuidado que a pessoa não segue. Ela tem grupo de gestantes, ela não vai. Tem grupo de hipertenso, ela não vai. Tem mamografia de graça uma vez por ano, ela não faz. Então, é nesse sentido, essa conscientização, porque as pessoas fazem parte do sistema. O sistema não está só para as pessoas, precisa haver uma conexão forte. E aí a gente também tem uma questão histórica, né? Que é assim, de uma estrutura de saúde que vem para mais focada no tratamento, mais hospitalocêntrica, totalmente. né? Focada no hospital, para uma mudança que ocorre a partir, principalmente da década de 90, instituição do SUS, período de redemocratização do país. Estratégia de saúde da família. E isso que vem, né, depois na sequência, as estratégias de saúde da família com uma outra perspectiva, justamente essa, que é, né, evidente, que é óbvia, né, que se precisa prevenir antes para não precisar tratar depois, né, ainda mais com o crescimento da população. Então, eu acho que, assim, para você, mulher que está nos escutando, né, vamos deixar essa questão bem clara, né? Não adianta, como a doutora Nicole falou, não adianta ter as condições disponíveis para se cuidar e não ir atrás. Claro, acho que problematizando um pouquinho essa questão, tem a sobrecarga da mulher que trabalha fora e que trabalha no ambiente doméstico. Ela tem uma dupla jornada, isso não é novidade, é uma outra mudança cultural que a gente precisa, né, falar. E que atende todo mundo da família, mas sobra pouco tempo para ela, né? Então ela não é, nem sempre, não é, às vezes é falta de consciência e comprometimento, às vezes não é. É essa cultura que ela interioriza de tal forma que vem todo mundo antes e ela por fim. É verdade, é verdade. Não, é bem interessante falar isso, porque na época que eu estava à frente, em outro município, na parte de saúde pública, da parte de infectologia, a gente estava pensando em como montar um ambulatório de pré-natal do parceiro, né? Porque também ali eu tenho uma questão que eu não adianta olhar só para a mulher durante a gestação, eu precisaria olhar para o parceiro. E daí se questão de sífilis, né? Se não trata o parceiro, tem que tratar o conjunto, senão com não antibiótico, exatamente. Ela vai se reinfectar e o bebê vai. E daí a gente pensava, não, tem que fazer horário estendido até 8, 9 da noite, tal, para eles virem depois do trabalho. Quem falou? Esse horário estendido provavelmente beneficiaria a maioria das mulheres, inclusive, pela realidade que a gente tem atualmente. Então, é esse olhar também em saúde pública de entender que hoje eu não tenho um que trabalha jornada fechada e o outro que consegue vir durante o dia porque está em casa. Isso não existe mais. Então, tudo que eu funciono só em horário comercial, eu limito acesso. Porque é difícil para as pessoas saírem de um trabalho para ir numa UBS, para ir fazer uma consulta médica, que seja. Então, esse olhar, que também vai um pouco contra uma cultura que já está estabelecida,
esse olhar de gestão ele precisa ter para pensar em possibilidades diferentes do que sempre aconteceu, porque o nosso cenário hoje é diferente do que era 10, 20 anos atrás, né? Então, acho que essa sensibilidade, ela precisa também ter. Verdade. Eu que faço parte da Secretaria de Saúde, atuo como, né, sou concursada da Secretaria Municipal de Saúde há 22 anos, né? Já estive, agora estou na assistência, trabalho no CAPS, mas já estive na gestão também. Essa é uma discussão que, tanto naquela época como agora, muitas vezes eu participo, né? Por que que a UPA está sempre cheia? Por que que a UPA está sempre cheia? Acho que isso aí vale a pena a gente falar, né? O horário estendido, em parte é isso, né? Sim. Então, a possibilidade de. Porque eu acho que é uma exigência, uma armadilha, uma confusão muito grande que se cria quando a gente oferece, né? Mas não dá viabilidade para a pessoa obter aquele benefício, né? Aquela consulta, aquele exame, né? Então, é uma coisa séria a ser pensada em termos de organização, porque os próprios funcionários da saúde também são funcionários, também trabalham Claro, de dia verdade. e não trabalham de noite, estão com as suas famílias. Como operacionalizar isso? Tem que existir um jeito. Tem que existir um jeito, né? Tanto no privado quanto no público, né? É isso aí. Mas voltando à questão da prevenção um pouquinho, aquilo que a Nicole falou, né? Do autocuidado também aí, né? Dessa mulher pensar, não, se eu não estou bem, ninguém ao meu redor vai estar bem, né? Nem as pessoas que eu estou cuidando, né? Também não vão, né? Eu vou deixar ali alguma coisa. Se eu não estou bem, não adianta eu querer cuidar, né, de um monte de gente, um monte de Perfeito. coisa. Então, assim, busca atendimento, se possível, né? Enfim, todas as tentativas possíveis, mas não deixar passar tanto tempo, né? Tendo as opções, tendo a oportunidade de prevenir, né? Enfim, Como dizem, né? Se organizar direitinho, é, se organizar direitinho, né? cabe, Sabe todo mundo. eu acho que vamos nos aproximando aqui do final, né, gurias? Um prazer aqui ter vocês, porque esse nosso programa é maravilhoso. Nós temos duas mulheres da área da saúde, né, de Bento Gonçalves e da região, saúde mental aqui, né, infectologia, linha de frente, hospital, temos CAPs. Só em duas mulheres aqui a gente tem toda uma gama da saúde. E nem falamos muito de saúde mental, né? É Assim, verdade. tocamos É assim, verdade. mas assim, Mas no próximo programa nós a vamos gente pode gravar claro. na sexta-feira, até de manhã, já está combinado, né? Claro. Que o Marcelo organizou para a gente regravar o programa com a Franciele, Certo. né? Então vamos daí falar sobre saúde mental, que é um dos aspectos de saúde A fundamentais. saúde mental, ela perpassa tudo, né? Hoje, no nosso assunto de hoje, em vários momentos, a saúde mental entra, né? Para ser um líder, tem que estar com a saúde mental em dia, né? Enfim, para todas as questões. Para cuidar da saúde física, Pra precisa estar com a cuidar, saúde mental em dia, porque daí tu identifica que tu é uma prioridade, né? identificar essas questões, né? Se Exatamente. conhecer é saúde mental, É né? verdade. Então, isso tudo é muito importante, principalmente, né, para nos tornarmos aí seres humanos mais empáticos também. Não gosto da palavra de evoluir, não é bem isso, mas é se conhecer mesmo, se conhecer e ter força, principalmente nós mulheres, né? Nos fortalecermos naquilo que a gente tem de melhor, né? E nós somos muito boas naquilo que a gente faz, a gente é muito importante. E isso que a gente tem que saber e que tem que ter certeza disso, não é qualquer comentário machista ou né, qualquer piadinha infeliz que vai fazer com que, Ou diminuir o espaço. que vai nos diminuir Exatamente. nesse sentido. Então, nossas considerações finais, né? Nicole, primeiramente, prazer de ter aqui, de novo, né? O prazer de ter aqui conosco. E se quiser falar mais alguma coisa para nós? Eu queria, na verdade, agradecer o convite e ficar conhecendo melhor o programa. Vou assistir os próximos, já gostei de spoiler. Mas foi um prazer, assim, eu tenho muito prazer em falar. Um pouco eu peguei isso durante a pandemia, que foi na obrigação, e daí Mas ficou... foi ótimo, olha, todo mundo esperava aquele Pois dia é. que a Nicole ia aparecer ali na live para dar a Tu notícia, sabe que, assim, né? de como é que fazendo tava a todo pandemia. dia também teve erros e acertos. Teve
pesos de mão que talvez não deveriam, e porque também foi um aprendizado muito importante aquele período. E dentro do papel que eu estava exercendo naquele momento, a exposição que aconteceu, eu entendia que fazia parte do papel. Então também tem essa tranquilidade, quando a gente vai para algum tipo de atividade, que tem relação com o que a gente falou aqui, tu tem que ter muita clareza do propósito. Tá? Porque daí não é um sacrifício para te fazer aquilo. Se tu tem clareza do propósito, e mulher tem essa característica, a gente vai, e a gente vai fazer. A missão vai ser dada e a missão vai ser cumprida, mas precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria compartilhar, que foi uma vivência muito importante da minha trajetória. E se esta conversa serviu de alguma maneira para 1, 2, 3 mulheres resolverem procurar seu atendimento, fazer os seus exames de revisão, ou se olharem no espelho e perceberem que eu acho que eu sou melhor do que eu estou pensando que eu sou, e gerar uma autorreflexão, foi uma tarde excelente e super proveitosa. Então, muito obrigada, eu estou sempre à disposição. Bem, eu vou puxar o gancho, né, desse propósito, né, que a Nicole falou. Acho que está na hora para que a gente faça mudanças, né, para que a gente faça evoluções. Eu gosto da palavra evolução. Crescimento, Sim, crescimento também. Acho que a gente precisa, como mulher, buscar se perguntar quais são os meus propósitos, para onde eu quero ir. Porque realmente existe uma força muito grande que nos leva a colocar, e aí volto a pegar um gancho do que falasse antes, Nicole, a nossa vida na mão dos outros, né? Eu digo para os meus pacientes, assim, aquela pessoa que reclama muito do mundo, que tudo é culpa dos outros, ou que se sente vitimada pelas outras pessoas, é aquela pessoa que está mais distante de si, é aquela pessoa que está colocando o poder da sua vida na mão dos outros, né? Então vamos recolher esse poder, eu acho que é a minha palavra de final, assim, na preocupação, no cuidado com a nossa saúde, nosso corpo é nosso, nós habitamos nesse corpo. Eu posso não gostar aqui de uma gordurinha, de uma não sei o que, meu nariz tanto faz, né? E isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar como mulher, né? Essa coisa da perfeição estética, né? Mas o nosso corpo é o nosso ambiente de existência, né? Então, a saúde do nosso corpo, tanto, né, a saúde biológica, clínica, como a gente fala, a saúde mental também, é fundamental. Então, a gente precisa tomar para a gente esse poder que temos sobre a nossa saúde física e mental e protagonizar a nossa vida. Protagonizar. Perfeito. O cuidado primeiro nosso, o cuidado daqueles que a gente ama e se realizar, né? Porque a gente falava desse processo de liderança, gestão, né? As ocupações da mulher, né? Nesses cargos. Então, isso também faz parte da saúde mental, isso também faz parte desse protagonismo, eu ver aquilo que me dá sentido na vida e aquilo que eu vou atrás para realizar meu potencial. Então, acho que fica esse recado hoje, né? E também agradeço muito a Nicole ter atendido nosso convite, né? Que podermos ter tido essa conversa tão rica. Muito obrigada a todos, obrigada a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Mais um Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Até o próximo.